Renda-se ao senhorio de Cristo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 13, está dito: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Bom, rendição não é uma palavra popularmente aceita nos dias de hoje. Acredito que seja quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte, não prestar resistência. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo, como por exemplo, criminosos capturados se rendem às autoridades quando não vêem mais escapatória de saírem impunes de seus atos. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a ser irredutíveis e a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Preferimos contar sobre as nossas vitórias, nossos sucessos, triunfos e conquistas a falar da complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. A rendição é uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Render-se não é para covardes ou subservientes. É uma escolha tomada somente por aqueles que têm coragem e coração intencional. Render-se não é suprimir a própria personalidade, é entregar a Deus, que é infinitamente soberano, detém o controle total da nossa vida, mostrando que Ele é Rei, governando-nos com todo o seu amor e sabedoria. Você se rendeu às suas razões e aos seus achismos? A frase de hoje é: preocupar-se não muda nada, mas uma palavra encorajadora pode mudar tudo quando Deus está nela. Hashtag rendição. Bom, a frase do dia é transformadora. Se diz que ocupar-se com algo que ainda não existe, que ainda não chegou, não muda aquilo que ainda não existe e aquilo que ainda não chegou. Porém, uma palavra de ânimo, de coragem, pode tudo, se essa palavra de coragem estiver carregada ou recheada pela presença de Deus, que pode nos fortalecer para enfrentar os desafios do amanhã, ou até mesmo nos livrar de um perigo iminente. Guarde essas palavras no seu coração e receba saúde e equilíbrio emocional em meio aos desafios, problemas e adversidades da vida. Bom, o escritor vai dizer algo muito poderoso e esclarecedor. Ele diz que render-se a Deus não é uma submissão passiva ou fatalismo ou desculpa para a preguiça. Significa exatamente o oposto. É sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar aquilo que precisa ser mudado. Render-se não é para covardes, mas para aqueles que têm coragem e coração intencional. Bom, quando se trata de rendição, entre os muitos textos na Bíblia que falam sobre o tema e nos ajudam a viver com sabedoria, entre os muitos que existem, um tem um significado importante para mim e me ajuda muito na minha caminhada de fé. É o texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, onde se diz que existem 4 seres viventes que existem diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. O texto continua dizendo que quando esses seres davam glória e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, como resposta a isso, os 24 anciãos se prostram diante de Deus e colocam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, sim, por tua vontade foram criadas. Bom, os 24 anciãos são autoridades submissas ao trono de Deus. Esses anciãos simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. Os 24 anciãos são símbolos de autoridade humana que é exercida diante de Deus na história. Entre os muitos ensinamentos que esse texto possui, há um muito valioso para mim.
Se diz que o governo humano deve se render diante de Deus, depositando o governo aos seus pés. Ou seja, suas coroas, que significam o poder, devem ser depositadas diante de Deus. Assim também nós devemos fazer o mesmo. Devemos entregar aos pés de Deus todo o governo da nossa história. E por que devemos fazer isso, Nelo? O Apocalipse vai dizer que devemos fazer isso porque ele é digno de receber o governo, a honra, o poder, a riqueza, a sabedoria, a glória, porque ele é santo, ele é o todo-poderoso, ele é o eterno. O Apocalipse vai dizer tudo isso. Porém, o texto também vai nos dizer que o governo humano não se rende ao governo divino voluntariamente. O governo humano precisa ser provocado para se render diante de Deus. O Apocalipse diz que os seres viventes declaram e afirmam que o poder de Deus é total e eterno. Os anciãos entendem automaticamente que o poder deles é parcial e temporário. E hoje, o Apocalipse me incentiva e te incentiva dizendo que nossa rendição deve ser completa a Ele. Com coragem, devemos abrir mão de nossos achismos e razões para abraçarmos com coragem o governo de Deus sobre nós. O Apocalipse diz que Ele é digno de receber a honra, isto é, devemos honrar a Deus, e uma pessoa rendida a Deus o honra. Vai dizer mais que Deus é digno de louvor, e uma pessoa rendida a Deus também o louva. Sabedoria, força, riqueza, glória, Ele é digno de receber nossas coroas, porque o poder dele é eterno e total, o nosso é parcial e limitado. Acredito que a melhor entrega ou rendição que podemos fazer hoje é aceitarmos sobre nós o senhorio de Cristo. E isso em todas as áreas de nossa vida. Que tenhamos um dia abençoado de entrega e rendição ao único e poderoso Deus. Que possamos realmente receber sobre nossa vida o senhorio de Cristo e entregarmos a Ele o governo da nossa história. Quando nós nos rendemos a Ele, o nosso governo, a nossa vida permanece, a nossa história permanece, a nossa história é recheada de bênçãos. Hoje, Deus está nos convidando para nos entregarmos a Ele. O senhorio dele é maravilhoso. Deus vai reinar sobre nós com amor, com sabedoria, com justiça, com equidade. Que possamos realmente entregar a nossa vida a Ele. Se você até hoje não conhece esse Jesus, que você possa conhecer. Se você até hoje não recebeu Ele como seu Senhor, que hoje você possa tomar essa decisão e receber Ele na sua vida como seu Senhor. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.